Olá pessoal, nós estamos aqui para a nossa primeira aula de topografia e nós vamos falar hoje sobre o teodolito. Com o teodolito, engenheiros e outros profissionais que têm a necessidade de medir ângulos e distâncias podem desenvolver um trabalho com maior precisão, se fizer uso aí desse instrumento. Com relação às medidas de ângulo, tanto horizontais quanto verticais, a leitura é feita diretamente no aparelho, depois de alguns procedimentos preliminares de nivelamento e centralização. Já as medidas de distância contam com alguns conceitos básicos de trigonometria para mensuração dessa distância. Nós vamos estudar um pouquinho mais então sobre o teodolito, ok? Bom, primeiramente, um breve histórico. Bom, no início, o teodolito era sinônimo de um instrumento chamado dioptra, ok? Essa dioptra compreendia um aparelho utilizado pelos astrônomos gregos para medir as posições das estrelas por volta aí do século III a.C. Por essa razão, o termo dioptra, algumas vezes em textos antigos, foi aplicado como sinônimo de teodolito. Ok? A dioptra era constituída basicamente por um tubo de observação ou, alternativamente, uma haste com visão em ambas as extremidades, ligados a um suporte, equipados com um transferidor, utilizado então para medir ângulos. Podemos dizer que consiste em um telescópio com um movimento graduado na vertical e na horizontal, e montado sobre um tripé norteado e verticalizado, podendo possuir aí ou não uma bússola incorporada. Aqui nós temos uma imagem onde podemos ver 3 estágios na evolução da dioptra, a partir de uma visão horizontal simples a uma ferramenta multiângulo de medida, que é essa terceira aqui. 3 imagens da dioptria. A construção do primeiro teodolito foi feita por Jonathan Sisson. Porém, o teodolito foi inventado pelo italiano Inácio Porro, por volta ali do ano de 1835. O objetivo da construção desse instrumento era substituir o círculo de borda, um instrumento utilizado para medir com precisão ângulos horizontais e verticais, que permitia medidas mais precisas entre a distância de um ponto a outro, da elevação e direção de determinado local, ok? Então aqui nós temos um círculo de borda Brunner do século XVIII. Em 1838, o engenheiro inglês William John Macquorn desenvolveu a integração de todos os dispositivos do teodolito, melhorando significativamente o trabalho nas edificações aí. A ideia principal do teodolito era de ter em um único instrumento a possibilidade de medição de distância, elevação e direção, que reduziria significativamente o tempo usado para a topografia e aumentava a precisão. Na atualidade, existe uma diversidade muito grande de teodolitos para diversos tipos de uso, precisões e também alcance. Bom, vamos a algumas características aí do teodolito. Bom, como nós já pudemos entender aí, o teodolito é um instrumento de precisão óptico, que mensura ângulos verticais e horizontais, e ainda distâncias de determinados terrenos, e pode ser aplicado em diversos setores que possuem necessidades de medições topográficas, como a navegação, a construção civil,
a agricultura e a meteorologia. Existe atualmente uma grande diversidade de teodolitos, né, para diversos tipos de usos, precisões e alcances. Bom, originalmente os teodolitos se resumiam apenas a um aparelho óptico. Atualmente estão disponíveis no mercado teodolitos automáticos que, por meio de dispositivos eletrônicos, fazem aí a leitura dos pontos e armazenam os armazenam na memória do próprio aparelho, proporcionando a possibilidade desses dados serem exportados para software no computador para a confecção de mapas com características topográficas do local da medição. Ok? Bom, vamos ver alguns modelos de teodolito. Bom, nós temos aqui o primeiro, que é o teodolito de Casella. Foi um modelo de teodolito empregado na parte final do século XIX e meados do século XX. Okay? Esse modelo tem uma precisão pequena e com ele foram utilizados aí grande parte dos levantamentos e implantações das áreas rurais. Então, esse é o teodolito tipo Casella. Okay? Bom, temos outro aqui, o teodolito Wild T2. É um modelo de teodolito empregado em meados do século XIX e até os dias atuais. Ele é de grande precisão angular, utilizado para apoio e controle dos levantamentos topográficos, controle dos levantamentos aerofotogramétricos e outros levantamentos, ok? Bom, um outro tipo de teodolito é a estação total. A estação total é um modelo de teodolito, distanciômetro e estação coletora de dados, surgido aí a partir de 1990. Muito sofisticado e completo, pois ele requer um aprendizado mais aprofundado para a utilização de todo o seu potencial. Esse equipamento possibilita a execução de praticamente todos os trabalhos de planimetria com grande rapidez e precisão, ok? Vamos passar agora para a estrutura física dos teodolitos. Veja só, começando pela parte interna. Bom, o teodolito é montado num tripé com indicadores de nível, permitindo aí uma total liberdade de rotação horizontal ou vertical. Dessa forma, podem-se medir distâncias relativas entre pontos determinados em escala métrica decimal, com seus múltiplos e submúltiplos. Esse aparelho é composto por partes ópticas e mecânicas. No interior, possui prismas e lentes que, ao desviar o raio de luz, permite uma rápida e simples leitura dos símbolos graduados em graus, minutos e segundos. Bom, aqui nessa imagem nós temos descritos os componentes, nesse caso aqui, da parte externa do teodolito. A próxima imagem será uma parte interna. Então nós temos aqui, por exemplo, o círculo vertical, aqui, certo? O telescópio, onde nós vamos observar os ângulos que precisamos fazer a medida. Aqui nós temos, por exemplo, o círculo horizontal, ok? Onde estão mensurados os nossos ângulos. O eixo vertical, ok? Um nível de bolha para o nivelamento, um rolamento, as caixas de eixo e a base de nivelamento com o parafuso de nivelamento para ter um perfeito nivelamento desse aparelho. Agora, nessa segunda imagem, nós temos aqui os eixos e círculos do teodolito, ok? Nós temos aqui, por exemplo, o eixo vertical, o eixo horizontal, o círculo vertical, o círculo horizontal, onde estão graduados aqui os nossos ângulos, ok? Nos dois, tanto no vertical quanto no horizontal. Nós temos aqui o nosso eixo de divisão,
o ocular, onde nós vamos observar aqui, né, o nosso objetivo, ok? Bom, ambos os eixos de um teodolito estão equipados com círculos graduados, que podem ser lidos através de lentes de aumento. O círculo vertical, que se move sobre o eixo horizontal, deve estar a 90 graus quando o eixo horizontal é visto. A estrutura de um teodolito é feita a partir do movimento circular dos dois eixos independentes, ok? Sendo um fixo e o outro móvel, ok? O eixo móvel é fixado pelos parafusos de pressão. O limbo horizontal permite o travamento de qualquer posição, realizando leitura de graus, como também de minutos e segundos.